Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Ontem falamos um pouco sobre este assunto que eu vou falar agora, mas como é importante nós estarmos observando a vida daqueles que são muitas vezes entregues, que vivem pela maldade. Sim, são os perversos. São aqueles que não respeitam a Deus, desprezam a verdade, que não têm nenhum sentimento pelo seu próximo, não é? E a palavra de Deus fala sobre esse tipo de pessoa, aliás, muitas vezes, não é? Mas nós temos aqui no Salmo 73 um texto muito precioso, não é? Que mostra o problema da prosperidade dos maus. Não é? Então eu quero ler para você, peço que você preste atenção agora, porque eu tenho certeza que isso vai te instruir e vai te orientar, porque nós estamos vivendo dias onde nós abrimos a internet, não é? As mídias sociais, e nós vemos lá muitas demonstrações de felicidade, demonstrações de vitória, poder dos homens, alegria e realizações, as pessoas com suas libertinagens e liberdades exageradas nas concupiscências da carne, no apetite da carne desordenado, estão manifestando vitória. E muitas pessoas ficam em dúvida, será que essa é a vida? Será que isso é ser feliz? Será que é dessa forma que eu posso realmente viver bem? Então aqui o salmista faz uma consideração importante. Preste atenção. Salmo 73, do verso 1 até o verso 13 e depois o verso 17 e 19. Olha só. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio, é brilhante, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, de coração brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem como fonte de quem bebe largos sorvos, e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Verso 17 e 18, até o 19, diz, até que entrei no santuário de Deus, e atinei para com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios, e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Então aqui o salmista faz uma consideração interessante e parece que bem pertinente aos dias de hoje, não é? Onde nós ficamos observando as pessoas, os muitos famosos e as pessoas ao nosso redor, e as demonstrações de vitória, de poder, e ficamos pensando, nossa, será que isso é ser feliz? Mas aqui o salmista mostra exatamente que esse tipo, muitas pessoas, não todas, evidente, mas muitas pessoas vivem sem nenhum tipo de zelo ou consideração pelas palavras de Deus. Então veja só o que ele começa dizendo, que Deus com efeito é bom para com Israel, para com aqueles de coração limpo. Ora, o coração limpo não se trata de perfeição, não é? Mas trata-se de renovação, trata-se de consideração, de arrependimento, trata-se de entendimento de que eu sou defeituoso e pecador e que eu preciso do perdão de Deus diariamente por conta do meu pecado, para que eu seja liberto e possa continuar crescendo e cada vez mais experimentando, não é? A presença de Deus. Por quê? Por causa do meu coração limpo. Deu para entender? Não é um estado de perfeição, né? Como as pessoas muitas vezes imaginam, mas eu não sou assim, então eu nunca vou conseguir viver com Deus. Deus não espera viver com justos e santos.
Deus convive e chama os pecadores ao arrependimento para libertá-los dessa escravidão e lhes dar uma nova vida. Então ele diz assim: quanto a mim, quase me resvalaram os passos, não é? Quase ele caiu, porque quando ele começou a observar os perversos, ele viu que ele começou a invejar os arrogantes, os orgulhosos, aqueles que se apresentam, que se ufanam, que falam, que têm aquela soberba da vida com relação à sua presença, à sua vaidade, o seu poder, e tudo que mostram, né? Acaba ficando a impressão que as pessoas têm delas mesmas. Então, muitas vezes nós temos assim uma certa sensação de derrota e de fracasso, porque eu não tenho aquele carro, eu não tenho aquela coisa, eu não me visto desta ou daquela maneira, puxa vida, estou envelhecendo, coisas estão acontecendo. Preste atenção, o mundo tem uma norma, uma lei, que rege o comportamento da sociedade. Isto aí é fato. E todas as pessoas querem viver para agradar essas normas. É aí que entra a malícia, a maldade, são armadilhas que aprisionam os homens e os separam de Deus. Então o salmista aqui mostra realmente que essas pessoas que estão distantes de Deus, que não se importam com Deus, vivem alegres, felizes, realizadas, prósperas, com riquezas, não é? Vivendo realmente para si mesmos, para o seu próprio prazer, fazendo as suas viagens, indo aos restaurantes. Elas não se importam com Deus e nem tampouco com a orientação da palavra de Deus para as suas vidas. Então, qual a conclusão do salmista? Ele diz aqui no verso 13: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as minhas mãos na inocência. Então o salmista, olhando aquelas pessoas, falou assim: de que adianta eu conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência? Mas aí vem o verso 17, onde ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus e atinei, cheguei à conclusão, percebi qual é o fim dessas pessoas. Ele diz: tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Então isso é um fato muito claro, mas é tudo isso que desde Adão e Eva, Satanás tem enganado os corações. O que é? Os prazeres. Não é? Aquilo que significa eu fazer o que eu quero, o que eu desejo, o que eu preciso, mas eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero, e então eu quero ser feliz, e então eu quero extravasar, e então eu quero ter prazer, e então eu não me importo com as coisas, eu somente quero ser feliz. É uma tônica nos dias de hoje, não é? É algo muito importante. O que você precisa? Não sei, eu quero ser feliz. Então faz o que você achar melhor, faz o que o teu coração manda. Como são perigosas essas palavras, porque elas podem nos levar a uma grande separação do Senhor. Então ele mostra aqui o salmista: até que eu atinei para o fim deles. Então não se iluda. O fim destas pessoas que não se importam com Deus, que desprezam a Deus, que não querem ouvir Deus, que não querem conhecer a Deus nem receber a sua palavra, estas pessoas serão destruídas. E ele diz: como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Então o salmista, bem como toda a palavra, mostra que o fim destas pessoas será de aniquilação e terror, porque elas se encontrarão com o Deus justo e diante do trono terão de prestar contas àqueles que elas passaram a vida inteira desprezando, não considerando os valores do Senhor, nem o próximo, nem tendo nenhum tipo de temor. E aí será mesmo um momento de grande terror. Por isso, medite nisso nessa manhã e não se deixe levar por aquilo que você vê na internet, nas notícias. Cuidado, olhe para o Senhor, mantenha a sua fé em Cristo e viva por Deus e seu reino, por Cristo a sua igreja e a sua palavra, que é a verdade.